Shalom a todos, Boker Tov, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Eu vou já começando aqui a encher um chimarrão, aqui ó, um chimarrão, para mandar um shalom ao pessoal de São Gonçalo do Amarante, do Rio Grande do Norte. Eu tive que ler aqui para não esquecer, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, diretamente do Rio Grande do Sul. Um shalom a todos vocês, em especial ao Ricardo Gomes. Vamos tomar e vamos fazer a bênção primeiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihiyad bidvaro. Tem que subir a aguinha, né? Se você está aí no Rio Grande do Norte, eu não sei o que bebem. Nós bebemos chimarrão aqui, nós tomamos chimarrão e eu ofereço este chimarrão da nossa tradição gaúcha a todos vocês do Rio Grande do Norte. Então, Parashat vai aquele. Nós vamos, às vezes, já vamos explicar aqui, às vezes nós lemos mais, falamos menos. Às vezes nós falamos mais e lemos menos. Na verdade, quase sempre eu falo bastante, mas nem tudo eu leio totalmente o texto. Nesse dia de hoje, nesse vai aquele, nós vamos ler toda a parte que diz respeito ao vai aquele do livro Lições da Torá. Lições da Torá, ele é um livro, é uma compilação, na verdade, do rabino Jonathan Sacks. Nós sabemos que ele era lorde, não é? Nos deixou há pouco tempo, de abençoada memória. E essa compilação que ele faz é toda baseada no discurso do Rebbe, Por isso eu acho muito importante, porque o Jonathan Sacks coloca tudo muito organizado, mas é baseado unicamente nos discursos do Rebbe, tá? E a fonte é sempre Likutei Sirot do Rebbe. Em especial vai aquele, deixa eu ver aqui direitinho, é exatamente no volume 1, tá? Do Likutei Sirot, página 187, 192. Nós vamos ler toda essa parte que ele colocou aqui nas lições da Torá, porque eu achei muito pertinente. E eu não quero fazer uma coisa assim, falando da boca para fora. Nós vamos seguir exatamente o livro, como é o nosso costume e como é o trabalho que eu desejo proporcionar, que eu desejo fazer aqui. Então, eu sou um apoio aos livros, não são os livros que são um apoio para minha pessoa. O chimarrão vou ter que deixar de lado porque vai ser complicado, né? Senão nós vamos ficar aqui até amanhã tomando um chimarrão e daí fazendo falando um pouco, lendo um pouco. Então, onde é que nós estamos agora? Abre lá a sua Torá. Lembrem de trazer sempre a Torá, é bem importante. Na porção vai aquele, e vamos ler o capítulo 35, o comecinho, né? O versículo 1 e 2. E Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem: 6 dias de trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade, Shabat de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Esse é o comecinho do vai aquele. Nós vamos ler então na íntegra o que diz o Likutei Sirot do Rebbe de Lubavitch, compilado pelo Jonathan Sacks, e colocando a nossa compreensão, nosso entendimento aqui, trazendo para o nosso mundo do Bnei Noach, né? Se Deus quiser e Ele quer, nós vamos conseguir. Então vai aquele. Ele começa fazendo sempre uma introdução, uma pergunta, uma indagação, e depois ele responde, né? A Sidrá dessa semana começa com Moshe reunindo os judeus no dia seguinte ao Yom Kippur, tá? No dia seguinte ao Yom Kippur. Lembram que Moshe subiu, trouxe as tábuas, quebrou as tábuas, ficou na sua tenda recluso, voltou para o Sinai. Isso sempre foi 40 e 40, né? Dias. Voltou, conseguiu o perdão de Hashem, voltou novamente. Então, ele reuniu o pessoal, porque reunião vai aquele, tá? Vai aquele é reunião.
é reunir, né? Os judeus no dia seguinte ao Yom Kippur para repetir-lhes o mandamento do Shabat. A passagem levanta diversas questões, principalmente quanto ao uso da forma passiva na frase 6 dias o trabalho terá sido feito. Sabe que o hebraico é bem forte nisso, ele enfatiza muito isso, né? A forma passiva, a forma ativa, né? De como ali está colocados os verbos, para que nós entendamos. Muitas das traduções errôneas, quando elas não são maliciosas, porque a maioria é maliciosa, mas quando elas não são, há um equívoco aqui, um erro na interpretação, quando nós vamos ler e não entendemos que aquele verbo lá no hebraico, daí a pessoa traduziu para o português, estava no passivo. Que diferença faz isso? Muita diferença, tá? Muita diferença, nós vamos entender uma parte disso hoje. Bom, então, a forma passiva está escrito, 6 dias o trabalho terá sido feito, tá? Em suas explicações, a Sirá aborda um dos maiores paradoxos da vida de fé. Se Deus é a fonte de todas as bênçãos, por que trabalhar para poder viver? Olha que coisa atual isso. Se Ele é a fonte de todas as bênçãos, por que é que nós temos que trabalhar para obter as coisas? Nós sabemos que lá no pecado original, Deus disse, né? Agora trabalharás, né? Será do suor do seu trabalho, a mulher sentirá as dores. A gente sabe disso, mas nós queremos ir além, né? Entender mais do que isso. E a Sirá traz isso. E se trabalhamos, como é que podemos evitar o pensamento de que é só o nosso trabalho que produz os resultados materiais? Então, olha só que pepino. Primeiro assim, se as bênçãos vêm de Deus, por que eu tenho que trabalhar então se vem dele? E quando eu trabalho e obtenho o lucro, o resultado do meu trabalho, como é que eu faço para enxergar isso como bênçãos de Deus, se eu sei que fui eu que fui lá, que trabalhei e tudo mais, não ver isso como das minhas mãos unicamente, né? Olha como é interessante. Parecendo divididos entre a absoluta passividade e a negação do envolvimento de Deus no mundo, a Sirá desenvolve um importante conceito de trabalho passivo, no qual esta contradição se esclarece e surge uma nova compreensão do significado profundo do Shabat. Reunião, então ele vai dar subtítulos aqui. A Sidrá, algumas coisas eu vou ler mais para nós entrarmos mesmo no assunto, mas o que mais nos vai interessar aqui é justamente isso que ele acabou de fazer, essa pergunta. Se a bênção é de Deus, por que eu tenho que trabalhar? E quando eu trabalho e percebo que vem do meu trabalho, como é que eu faço para entender que não, que vem de Deus através de mim? Né? Como é que eu faço para não ficar convencida de que tudo dependeu de mim, de que eu fui responsável por tudo que está acontecendo de bom? Foi até bom dar essa tomada aqui devagarzinho para lembrar de uma coisa. Quando a gente tem, não é a gente, porque a gente estuda aqui não faz isso, mas a maioria das pessoas tem algumas maldições, algumas coisas que acontecem errado. A tendência do ser humano é dizer assim, mas onde está Deus agora? Ou o que é que eu fiz para merecer isso? Quando é maldição. Mas quando... Então você atribui a Deus, né, essa maldição. Mas quando é bênção, a gente fica pensando, a maioria, né, dos momentos ali da nossa fraqueza mesmo mundana, que as bênçãos, elas vieram por causa do suor do nosso trabalho. Engraçado, né? Quando é maldição é Deus, quando é bênção vem de nós. E nós precisamos entender essas coisas. Para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa vida, sabe? Bom, isso suscita diversas questões e pontos de detalhe, alguns dos quais são mencionados pelos comentaristas. Primeiramente, por que a palavra reuniu, tá? Que vai aquele, né? Por que é usada? A expressão mais corriqueira seria, e Moshe falou a toda a congregação. Lembra que a gente sempre lê assim, e Moshe falou à congregação, Moshe falou dizendo, essas coisas. Nunca é assim reuniu, pois aqui é. E falou a toda a congregação, tal como de fato encontramos em versículos mais adiante, no contexto de doações feitas ao santuário. Então, mesmo nos versículos mais adiante, na própria Parashá, no próprio capítulo, ele não vai usar reuniu, ele vai usar, né? Moshe falou a toda a congregação,
né? E tudo mais, ou ele os chamou e tudo mais. Em segundo lugar, isso é em primeiro. Em segundo lugar, a passagem diz: estas são as palavras que ordenou o Eterno, mas sem especificar quais seriam elas. Ele não fala quais exatamente são as palavras, não é? Ele só diz que essas são as palavras que ordenou o Eterno, mas sem especificar. A maioria dos comentaristas toma isto como uma referência às contribuições destinadas à construção do santuário. Sabemos que continuam, né? Continua a construção, continua, é uma continuação de Kitissá, né? Aqui até tudo está formado, um vem bem coladinho no outro, continuando com o mesmo assunto, né? Bom, então a maioria dos comentaristas toma isso como uma referência às contribuições. Isto o que? As palavras. Que palavras? Sobre as contribuições, tá? Que ordenou o Eterno, porque não diz que palavras são ali. Então, a maioria dos comentaristas atribui a isso, se refere a isso. Mas, olha só, isto, aqui vem o Rebbe, né? Mas isto é algo difícil de sustentar, além de alegre, feliz e do mês de Nissan, como eu, ele era um homem muito inteligente e corajoso. Então, mas isso fica difícil de sustentar, pois antes de se falar sobre essas contribuições, a Torá repete, e Moshe falou a toda a congregação, o que denota ser este o assunto de um discurso separado. Então, e Moshe falou a toda a congregação. Então, Deus ordenou tais palavras, que não se diz quais, né? E Moshe falou a toda a congregação. Parece ser algo separado, né? Uma coisa da outra. A implicação parece ser a de que as palavras que ordenou o Eterno se referem àquilo que segue logo depois, ou seja, a proibição do trabalho no Shabat. Mas isto levanta outra dificuldade, de que a observância ao Shabat já havia sido incluída entre os 10 mandamentos. Então já estava lá, né? Nas primeiras tábuas, já estava lá. Por que ele precisava agora estar falando disso novamente? Nós vemos que várias vezes na Torá nós encontramos uma repetição, uma ênfase, né, sobre um assunto que já tinha sido falado. Então, por que aqui ele tem que falar de novo se já estavam lá nos 10 mandamentos, né? O guardar e tal, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Me deu sede, não posso ficar tomando chimarrão, senão vai levar muito tempo até puxar toda a água da bomba. Então eu fiz a bênção da água, tá? Entendam que a gente vai tomar outra coisa, vai fazer a bênção novamente. Eu sei que vocês já sabem disso, mas vai que tem alguém aí que não sabe, né? Em terceiro lugar, então temos em primeiro, segundo, agora terceiro lugar, qual é o significado da repetitiva frase Shabbat Shabbaton? Traduzida como o Shabat de solene repouso, tá? Então, qual é o significado de repetir Shabbat Shabbaton? Já não é o Shabat, já não é o louvor, já não é o descanso? Então, por que tem que dizer ali que é de repouso, né? Em quarto lugar, olha só, o Rashi, o Talmud, o Midrash e o Zohar comentam todos que esta reunião aconteceu na manhã seguinte ao Yom Kippur, quando Moshe desceu do Monte Sinai, com o segundo par de tábuas de pedra. Isto leva a crer que há uma conexão entre a reunião e o Yom Kippur, cuja essência é tal como denota o seu nome. E agora mais a gente vai aprendendo o que os nomes significam. Todas as palavras hebraicas, elas têm um significado e uma significância, né? Kippur é expiação. Este foi o dia em que Deus disse a Moshe: eu perdoei segundo a sua palavra, que foi a expiação pelo pecado do bezerro de ouro. Qual é então a conexão? Então ele continua perguntando, mas e qual é que é a conexão então? De repetir o Shabat, da conexão de ser ali na manhã do Yom Kippur. Qual é a conexão? E entra
com um subtítulo, trabalho passivo. Nós vamos entender o verbo passivo e o que é o trabalho passivo, porque nós estamos falando do Shabat aqui. Ele está tentando encontrar aqui uma conexão com essa repetição do Shabat novamente, de falar Shabat, Shabaton, né? Como um primeiro passo para responder-se a estas perguntas, devemos levar em conta as observações dos comentaristas sobre a forma passiva do verbo na frase 6 dias o trabalho terá sido feito. Então, terá sido feito, não é vão fazer o trabalho em 6 dias, é terá sido feito. Agora nós vamos entender quem fez o trabalho, a quem nós devemos atribuir o resultado, através de entender essa forma passiva do verbo. Por isso a tradução correta é importante. Sugerindo esses 6 dias, por exemplo, caso o verbo estivesse na forma ativa, a frase seria 6 dias vós trabalhareis. Ele está ordenando, mandando aqui, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que o trabalho terá sido feito, né? Terá sido feito. A forma passiva sugere que o trabalho terá sido feito, por assim dizer, por si só, né? Terá sido feito, como se ele tivesse feito a si mesmo. O Meriltá comenta sobre este versículo. Quando Israel realiza a vontade do Todo-Poderoso, o seu trabalho é feito para eles por outros. Nós vamos entender, mas já entenderam que já é esotérico isso, não é? Quando Israel realiza a vontade do Todo-Poderoso, o seu trabalho é feito para eles por outros. Esse ele aqui é minúsculo, tá? Literalmente, isso se refere a uma bênção conferida pelos céus, mas o comentário também pode ser entendido como um indicativo de uma atitude que o judeu deve adotar no curso de seu serviço a Deus. Significa que durante os 6 dias da semana ele deve se ocupar, mas não se preocupar com aquilo que é secular. Aqui nós já vamos dar aquele adendo bem pequenininho sobre nós trazermos, né, os ensinamentos que são judaicos, que são a priori feitos de judeus para judeus, nós vamos trazer para a nossa vida Bnei Noah e para a humanidade de uma maneira geral. Porque Hashem ordena o trabalho nos 6 dias para o ser humano. Entende? Então nós estamos dentro disso também. Toda vez que eu ler judeu, entenda Bnei Noah aqui. Entenda você, simpatizante, entenda a pessoa, todo mundo, não é? Então, veja bem, significa que durante os 6 dias da semana, ele deve se ocupar dos seus afazeres, do seu trabalho, daquilo que vai te dar aquela renda, daquilo que você precisa ter feito. Mas, olha só, não se preocupar com aquilo que é secular. Não é para nós nos preocuparmos, é para nós nos ocuparmos. E às vezes a gente está ali se ocupando do nosso serviço, do nosso trabalho durante a semana e preocupados. E será que vai dar para pagar os boletos? E será que agora aparece uma doença no meio, como é que eu vou fazer? Se preocupando. E se eu não conseguir levar o dinheiro suficiente e sustentar a minha família? E ser isso? E ser aquilo? E ser aquele outro? Então Deus deixa claro de uma forma aqui com os verbos passivo, né, terá sido feito, porque você se ocupou do seu trabalho durante a semana, não se preocupou. Se você se ocupou do seu trabalho de forma normal, sem se envolver inteiramente, sem deixar o serviço a Deus de lado por conta disso, se você só se ocupar, você não precisará se preocupar, porque o serviço, como está escrito aqui, o seu trabalho é feito para eles por outros. Em Salmos, aqui no Salmo 128, tá? Está escrito: quando tu comes o trabalho de tuas mãos, tu serás feliz e tudo estará bem contigo. Quando tu comes o trabalho de tuas mãos.
A interpretação racídica, tá? Aqui é no Likutei Torá Shelah, tá? A interpretação racídica é de que o trabalho no qual o homem se envolve para suas necessidades materiais, no caso para que comas, como está escrito ali no Salmo, deve ser feito apenas pelas tuas mãos. É pelas nossas mãos o trabalho para aquilo que nós vamos comer, o que vai nos sustentar. Mão física, comida, roupas, as coisas, físico, não é? Matéria. Uma atividade do homem externo, daquele que precisa fazer isso aí, tá? E não um envolvimento interno. A Torá, não, onde é que eu estou? Os seus pensamentos e sentimentos devem continuar interligados com a Torá e os seus mandamentos. Somente então tu serás feliz e tudo estará bem contigo. Entende? Você vai dar à matéria o que é da matéria, né? E não perder de jeito nenhum essa ligação com Hashem, com o serviço. É não se preocupar e assim serás feliz, não é? E assim tudo correrá bem contigo, tal como dizem os nossos sábios. Aqui dos nossos sábios é no capítulo 4, Mishnah 1 do Pirkei Avot. E quem faz o estudo da ética do Sinai vai lembrar desta frase. Tu serás feliz neste mundo e tudo estará bem contigo no mundo vindouro. Então, olha só, tu serás feliz neste mundo e tudo estará bem contigo no mundo vindouro, porque tu trabalhou e se ocupou com as coisas daqui, mas não se preocupou. Então, isto você vai receber, você vai ser feliz lá no mundo vindouro. Eu vou usar a palavra dimensão, mas não entrem em parafuso, não é nem na física e nem estou dizendo que é em outra dimensão. É tudo aqui, mas vamos entender. São dimensões diferentes de entendimento e dimensões diferentes da nossa vida. O Olam Hazé e o Olam Abá. O mundo daqui, onde a gente se ocupa dos afazeres, e o mundo vindouro, né? É outra dimensão, é outro fluido aqui, tá? Esta interpretação é como quando a gente diz assim, falamos palavras humanas, com palavras humanas, coisas que não são humanas, que são de Deus, é uma maneira de nós nos expressarmos. Então, às vezes, até o antropomorfismo, ele vem para fazer analogias para que nós entendamos, não que isto seja real, que exista um homem ou uma mulher lá e Deus. Quando nós falamos aqui nesse sentido do mundo vindouro, também nós alimentamos a carne com comida, nos vestimos, nos damos coisas para ter, preciso comprar os livros de Torá, então eu preciso ter dinheiro para fazer isso, são coisas materiais, preciso me ocupar de um serviço para poder comprá-los, mas quando diz respeito a alimentar a alma e alimentar este amor com Hashem, este amor e este temor, não diz respeito a coisas materiais, então é o mundo vindouro. Esta interpretação também pode ser aplicada à frase 6 dias o trabalho terá sido feito, né? Aquela forma passiva. A forma passiva do verbo denota que coração e mente estão alhures envolvidos na Torá e somente as faculdades práticas do homem estão envolvidas no trabalho. A gente vai ter esse envolvimento realmente prático para poder executar o trabalho que vai nos dar aquela renda. Mas, como fica muito claro aqui, somente as faculdades práticas, porque o coração e a mente estão alhures envolvidos na Torá. E agora vem uma parte muito importante, muito interessante e muito atual, e nunca vai deixar de ser atual. Só vai deixar de ser atual quando nós estivermos no mundo vindouro, toda a humanidade, que é o seguinte: e mesmo elas estão preocupadas em tornar o trabalho um recipiente para as bênçãos de Deus. O trabalho é um recipiente para as bênçãos de Deus. Deus precisa que Deus não precisa de nada, que nós trabalhemos para que nós criemos o recipiente para Ele mandar as bênçãos. Porque como é que Ele vai, por exemplo, assim, mandar uma parnassá se você é o vagabundo que não trabalha, não faz nada, não quer saber de nada? Entendem a matemática?
o recipiente das bênçãos é o trabalho executado, não é? Então, e mesmo elas estão preocupadas em tornar o trabalho um recipiente para as bênçãos de Deus. É isto que a Torá pretende ao dizer: e o Eterno, teu Deus, te abençoará em tudo que fizeres, não em tudo que não fizeres. Então, às vezes, você fica preocupado, mas fulano lá ele não é legal, ele não faz as coisas e tem as bênçãos. Aí é um outro patamar, então não confundam com isso, né? Deus precisa que você trabalhe para que tenha o recipiente, para que ele mande as bênçãos, mas quando a gente pensa que algumas bênçãos acontecem com pessoas que não merecem, esse é outro tipo de entendimento. Às vezes Hashem dá em vida para alguém, por alguma coisa boa que ele possa ter feito, às vezes até em outra vida, mas vai dar em vida aquilo que ele não terá na eternidade, talvez, que ele não terá no mundo vindouro, vai ter que voltar muitas vezes para resolver. Então, não há injustiça aqui, como às vezes as pessoas pensam que há, né? Que parece, porque parece mesmo, né? Uma pessoa lá não vale, como a gente diz, não vale o que come, fazer lachonarada das pessoas aí. Não vale o que come, tem de tudo de bom, e eu que trabalho, que sou honesto, não tenho as coisas. Essa é uma matemática muito mais esotérica, nós não vamos entender ela agora. Nós vamos falar aqui sobre o Eterno, teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então só faça, se ocupe do teu trabalho, que Deus vai usar isso como um recipiente para você receber as bênçãos. As bênçãos não é só a parnassá, mas é tudo que vem junto com uma vida boa, com o sustento da família e com um tempo para você estudar a Torá. O homem não é sustentado por seus próprios esforços, mas sim através das bênçãos de Deus. O homem não é sustentado por seus próprios esforços, mas sim através das bênçãos de Deus. Terceira vez. O homem não é sustentado por seus próprios esforços, mas sim através da bênção de Deus. Eu li 3 vezes. Se você já sabe disso, já entendeu isso, é simples, é absorvido naturalmente e é bom sentir isso. Saber que o seu sustento vem da bênção de Deus. Então, quando você vê alguém, por exemplo, o homem é sustentado por seus próprios esforços, que nega isso, nega que as bênçãos são de Deus, que ele pensa que é pelos próprios esforços, você analisa, você olha e continua no seu caminho, porque logo à frente ele terá um tropeço, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Todo aquele homem que pensa que é sustentado pelos seus próprios esforços. Os seus esforços dirão respeito no futuro, o tamanho, a qualidade, a quantidade das bênçãos que ele vai receber. Então, diz respeito sim ao esforço. Quando na outra paraxá nós vimos sobre a quebra das tábuas e nós vimos as segundas tábuas. As primeiras, as 2 primeiras, tudo estava ali. A pessoa, os 10 mandamentos e mais tudo que estava subliminarmente ali, talvez, não sei como explicar isso, mas tudo estava ali. Ali era sigulot, era espiritual. Ali você ia ter o entendimento por completo. No momento que houve o pecado do bezerro, foram quebradas as tábuas, foram escritas outras, essas segundas tábuas, essas não são como as primeiras, essas contêm o que as primeiras continham, mas elas têm ocultação. Agora nós vamos ter que buscar. As primeiras vieram dadas para vocês e vocês fizeram caquinha. Agora as segundas não. As segundas vocês vão ter que estudar, compreender, interpretar, buscar dentro da palavra a interpretação, buscar dentro da palavra de Hashem o que fazer com elas, para que servem, por que servem, o que são. Então esse trabalho virou com muito esforço, porque agora nós vamos ter que ter esforço, como nós aqui fazemos, estudamos sem parar, Torá, termina de novo, termina de novo, termina de novo. Estuda Talmud, estuda Midrash, estuda Kabbalah, estuda tudo, o tempo todo sem parar, o tempo todo sem parar. Porque agora nós vamos precisar de esforço, porque antes foi dado. Então,
o homem não é sustentado por seus próprios esforços, mas sim através das bênçãos de Deus. Quanto maior o esforço, maior a bênção. E ele deve se lembrar de que isto não passa de um canal, de um veículo. Embora as suas mãos o preparem, os seus olhos devem continuar focados na fonte da bênção. Então você trabalha com as mãos, você se ocupa com as mãos, que são matéria, mas os seus olhos, que não são exatamente esses, os seus olhos ficam focados. Você continua focado na fonte da bênção. A fonte da bênção é Deus, é Hashem. Na verdade, o homem não deveria ter a permissão de trabalhar. Olha que legal. Pois de Deus está dito: eu preencho os céus e a terra inteira está repleta de sua glória. Então, olha só, na verdade, o homem não deveria ter a permissão de trabalhar, porque Deus preenche o céu e a terra, né? E a terra inteira está repleta de sua glória. A reação adequada à sempre presente natureza de Deus seria a de permanecer em absoluta passividade. Fazer algo diferente disso equivaleria a ser culpado daquilo que os sábios chamaram de fazer sinais diante do rei. Da presunção de fazer a presença da pessoa sentida, né? A presença da pessoa ser sentida. É somente porque a própria Torá nos permite e, na verdade, até nos ordena trabalhar, é que o trabalho se torna legítimo. Ao dizer, 6 dias vós trabalhareis, e o eterno teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Quer dizer, quando ele fala aqui, fazer algo diferente disso equivaleria a ser culpado daquilo que eles dizem, que os sábios dizem, de fazer sinais diante do rei, aquela presunção de se fazer presente, a sua presença ser sentida. Não, nós trabalhamos porque lá está ordenado que nós façamos assim, tá? A Torá permite aquilo que é trabalho necessário. Ir além disto seria, em primeiro lugar, mostrar uma falta de fé, que o sustento humano vem de Deus. E, em segundo lugar, seria fazer a presença da pessoa sentida diante de Deus um ato de rebelião. Quer dizer, presença sentida, um ato de rebelião. Quando a gente vê assim, aquela pessoa que trabalha o necessário para o seu sustento. O sustento não é só comer e se vestir, tá? Também inclui o lazer. Nós sabemos que o judaísmo, ele é muito abrangente quando diz respeito a parnassá, é o quê? Não é só para o que você quer comer, é para você comer, é para você viajar, é para você se vestir, é para você comprar livros de Torá, é para você ter saúde, é para você ter diversão, é para você ter todas essas coisas, ser um ser humano bem completo, bem feliz, porque feliz você vai estudar com mais afinco, vai servir a Deus de melhor maneira. E Deus quer pessoas felizes para que o sirvam de maneira feliz. Não é um business, como eu costumo dizer, mas aqui é uma troca matemática muito simples, né? Se eu quero estudar, para eu estudar a Torá, para eu estar aqui gravando, é necessário, é importante pelo menos que eu esteja saudável, que eu esteja feliz, que eu esteja alimentada, que nada me falte, né? Pelo menos assim, o básico para que eu sirva feliz. É como o nosso trabalho, o trabalho do dia a dia também, ele deve ser assim. Nós devemos trabalhar feliz. O que nós não podemos é nos preocupar. E aí o que acontece? Aquela pessoa tem o necessário, enrolei, né? Tem o necessário, tem as coisas, tem o lazer, mas ela quer mais, ela quer muito mais. Eu quero mais. Aí você escuta aquelas pessoas, eu tenho vários conhecidos e fiquem tranquilos que eu tô bem versada no Lashon Hara, isso não é Lashon Hara. Mas eu conheço muitas pessoas que comentam, eu nem conheço, mas vou dar uma ideia aqui, de frases que nós conhecemos. Ai, meu Deus do céu, hoje eu trabalhei como um cavalo, eu não aguento mais. Trabalha, ganha bem, ganha cada vez mais e aumenta o trabalho, aumenta o serviço, reclama, fica cansada, costuma falar que trabalhou demais, que não aguento mais, mas não para. Porque quando tem os frutos, né? Os frutos que por enquanto são as bênçãos de
Deus, né? Os frutos e mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela não consegue parar. E aí nós vamos entender muito bem isso aqui, ó. Torá, onde é que começa? A Torá permite aquilo que é trabalho necessário. Ir além disto seria, em primeiro lugar, mostrar uma falta de fé. Sim, já tem tudo que precisa e um pouco mais. E continua e reclama que trabalha que nem um cavalo. Tem falta de fé. Não é mesmo? Está com medo? Não está tendo fé em Deus. Precisa mais e mais e mais. E mais do que isso, está trabalhando tanto, ganhando tanto, que acaba sendo, parecendo que quer ser percebida, sentido por Hashem. Como uma rebelião. Não é? Ah, não vem de Deus, vem de mim, porque eu não paro de trabalhar. Subtítulo 3º, significado de trabalho. Olha que importante. Vamos lá beber uma água. O significado de trabalho aqui no Likutei Sirot do Rebbe. Compilado aqui, né? Compilação, o livro baseado nos ensinamentos dele pelo senhor Lord Jonathan Sacks, de abençoada memória. O significado de trabalho, abençoada memória os dois. Em vista disso, fica difícil entender a expressão dos Salmos, o trabalho de tuas mãos. Fica difícil, que ele vai mais adiante. O trabalho do judeu no mundo secular é apenas uma preparação para a bênção de Deus e carece de envolvimento íntimo. No entanto, há um princípio psicológico de que o trabalho que a pessoa gosta não é cansativo, ao passo que até mesmo um pequeno esforço que a pessoa não gosta de fazer é algo extenuante. Aqui no começo nós vamos ler aqui o trabalho do judeu, é o trabalho do ser humano no mundo, tá? O trabalho do ser humano no mundo secular é apenas uma preparação para as bênçãos de Deus, porque se fosse só do judeu, então nós não teríamos bênção, nem Benenor, nem ninguém. Trabalha, mas não tem as bênçãos. Não é isso, as bênçãos são para a humanidade toda, tá? Livros de judeu, escritos por judeus. Então, nós vamos entender essa parte psicológica que eu gostei por demais. De que o trabalho que a pessoa gosta não é cansativo. Ao passo que até mesmo um pequeno esforço que a pessoa não gosta de fazer é algo extenuante. Posso dar inúmeros exemplos assim. Aqui, sabe quando a gente diz assim, quando a gente se diverte o tempo passa rápido, né? E que pena que passa rápido porque você está se divertindo. Quando você está fazendo coisas que você não gosta, parece que o tempo não passa. Não que a gente queira que o tempo passe, porque quanto mais rápido o tempo passar, mais antes você vai descer, né? Arrasta para cima. Como diz hoje em dia, a gente bate as caçuletas e morre. Então é bom que o tempo ele vai bem devagar. Mas o que quis dizer aqui é que quando nós executamos um trabalho no nosso dia a dia mesmo, a nossa ocupação, não a nossa preocupação, com um trabalho que nós gostamos de fazer, olha só, de que o trabalho que a pessoa gosta não é cansativo, ao passo que até mesmo um pequeno esforço a pessoa gosta, quando ela não gosta de fazer, é algo extenuante. Nós não cansamos quando nós estamos fazendo um trabalho que nós gostamos, que nós ocupamos, e a parte psicológica, mas quando nós fazemos algo que nós não gostamos, que nós não estamos inteiros ali, mesmo que ele renda dinheiro, vamos dizer, que ele seja um dinheiro, venham as bênçãos, mas nós não estamos felizes, ele é extenuante, ele é cansativo. Eu posso dar exemplos particulares, mas aí vai ser difícil de vocês compreenderem. Mas eu vou dar mesmo assim. Então, as pessoas que me conhecem realmente, né? Nem eu me conheço muito bem, mas enfim, aquelas que conhecem mais a minha vida, sabem que eu tive, talvez, a chance todo mundo tem, desde que faça a faculdade de Direito, de ser uma juíza, de fazer aqueles concursos públicos grandões, onde você tem um salário vitalício, não precisa mais nem trabalhar, quando se aposentar e tudo mais, ganhar muito dinheiro. Eu não fiz os concursos, eu não advoguei, eu sequer tenho carteira da OAB, eu não fui adiante. E na minha cabeça, a faculdade foi muito importante, porque ela me abriu muito a minha cabeça mesmo. Eu gostei muito de ter feito, mas eu não me via levando processos e processos
de trabalho, de contendas, de problemas dos outros, aos quais eu estava resolvendo mediante um salário bem gordo e tudo mais. Como na parte de advocacia, também eu pensava a mesma coisa. Quando você está numa contenda, a não ser que você vá dar aula na universidade, aí era uma vontade que eu tinha, mas essa foi frustrada por mim mesma, eu não fiz. Quando você vai até o advogado, você tem um problema, geralmente, não é? Geralmente. Há uma contenda ou há um litígio, estou falando no geral. Alguém vai perder. E eu ter que trabalhar com isso, ser uma pessoa que gosta muito de aconselhar, de falar, de filosofar, de tudo mais, eu iria sofrer. Talvez o meu salário, ele ia ser bem gordo, o que não acontece nem nos dias de hoje e nem nesses anos todos que se passaram. Eu passei situações financeiras muito, muito, muito difíceis, não é? Talvez por não ter engajado, eu não sei porquê, mas enfim, porque era para ser assim. Então eu ia ter um monte de dinheiro com aquelas contendas, com aquelas coisas, e o trabalho ia ser como? Cansativo ou não? Extenuante, um trabalho que me apodreceria e eticamente falando, eu não ia ser feliz. Então eu ia acabar querendo ser uma justiceira e fazer de graça, aí sim, eu não teria mesmo a Parnassá, porque nem executei o serviço. Então, quando você faz o que você gosta, as bênçãos, elas não só vêm de uma maneira, parece que mais visível, mas não interessa o quantum disso. Não é a quantidade, mas é a qualidade da bênção. Então você vai lá, eu faço um trabalho aqui no YouTube e de repente vem uma bênção maravilhosa para mim, em qualidade. Então nada me adiantaria ganhar uma fortuna sendo uma juíza, sendo sei lá o que, nem sei se ganho fortuna ou não, estou aqui chutando, fazendo algo que me deixaria cansada, extenuada e me sentindo não tão idônea, por exemplo. Então, de nada adianta. Temos muitos exemplos de nós mesmos, é só vocês puxarem aí no baú que vocês vão ver. Bom, no entanto, há um princípio psicológico aquele. Assim, o judeu, assim, as pessoas cujos prazeres são espirituais e cujo envolvimento no mundo material lhe é forçado, o acha exaustivo. Embora seja um mandamento positivo de que 6 dias vós trabalhareis, o trabalho em si, independentemente do quão desapegado ele esteja deste, o distrai do espiritual e por isso é sentido como um trabalho cansativo. Você queria estar estudando a Torá agora, mas não pode porque tem que ir lá trabalhar, tem horário, tem que marcar ponto, né? Bater o ponto. Você é empregado, mesmo que você não seja o seu próprio dono aí do seu negócio, você precisa cumprir isso, você precisa ir no banco, você precisa pagar os fornecedores, fazer compra, arrumar as coisas, você tem empregados, você tem todas essas coisas. Que hora eu vou estudar a Torá? Isso acaba sendo extenuante porque você já é espiritualizado e quer estudar a Torá. Você quer fazer isso. Isso é algo que começa a vir dentro de nós, que não há muita explicação aqui com a boca. Você precisa sentir por dentro. Quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós queremos estudar a Torá. Quanto mais nós estudamos o judaísmo, mais nós queremos estudar. E isso é fato. Mais um subtítulo, Shabat duplo. Então nada. Este é, então, o significado de 6 dias o trabalho terá sido feito e no 7º dia haverá para vós um dia sagrado. Shabat de solene repouso. Aqui que ele diz duplo, né? Os 6 dias são um prefácio necessário ao 7º. Os 6 dias são um prefácio necessário ao 7º. Eu não vou entrar na parte esotérica, mas eu gostaria só de dar uma única pinceladinha. Sabe quando a gente fala do ano shabático? Sabe quando a gente fala do ciclo lá de 7.000 anos? Que não são exatamente este número, mas enfim, quando nós chegamos no final e chegamos no mundo vindouro, este Shabat eterno, vamos dizer assim, entre aspas, pois o que ele precedeu? Precedeu os 6 dias, quer dizer labuta,
Nós não estamos num parque de diversões, nós viemos aqui para aprender, para crescer e neste momento para também pagar umas dívidas que ficaram em outro momento lá para a labuta. Nós viemos aqui no ocultamento para tentar e vamos conseguir enxergar o maior, o quanto mais nós pudermos Deus, percebermos Deus, termos Deus revelado, né, aos pouquinhos e o quanto Ele nos permitir. Então, nós estamos aqui numa labuta, num esforço, nós estamos plantando o mérito de receber as segundas tábuas e elas ficarem na nossa cabeça e no nosso coração. Nós aprendermos o que está escrito lá. Esta é a labuta. Isto precede o Shabat, o regozijo, o louvor, o repouso, o descanso. Se você não trabalha, não merece descansar. Então, se você não labuta aí milênios e milênios, também não merece o vindouro. Bom, e o próprio trabalho deve ser passivo, com o verdadeiro foco na atenção da pessoa a Liures. Está escrito. No Shabat, uma pessoa deve se perceber como se todo o seu trabalho tivesse sido completado. Chegar no Shabat e ver que todo o trabalho foi feito. Este é o momento do Shabat. Caso, durante os 6 dias, ela se preocupou com assuntos materiais, no 7º dia, as ansiedades haverão de invadi-la e ela não conseguirá clarear a sua mente para olhar para a glória do Rei na Torá e na prece. Aqui fica muito claro, né? Quando a gente, por exemplo, nos preocupamos, em vez de só nos ocuparmos com o serviço, com o trabalho mundano, na semana toda, nós nos preocupamos. Quando nós chegarmos no Shabat, quem é que vai estar calmo e tranquilo para louvar, para aproveitar, para repousar, para espairecer a cabeça, para se entregar completamente ao serviço a Hashem, se você passou a semana inteira se preocupando? No mínimo vai estar estressado e cansado e fadigado no sábado, no Shabat. Esse não é o momento de você ter se preocupado, porque esse não é o momento de colher isso. Esse é o momento de louvar e de descansar, de parar de criar aqui, porque você cumpriu tudo o que precisava durante os 6 dias. Pode perceber aí na vida cotidiana, se preocupou, teve pouca fé, passou de se ocupar para se preocupar durante a semana, vai dar ruim o Shabat. E não é para dar ruim o Shabat, é Shabat. Bom, ela abriu a porta para distrações e perturbações, e estas haverão de penetrar em sua vontade. Lembram como nós ficamos vulneráveis? Somos nós que abrimos as portas para as bênçãos, para as maldições, pro Yetzerará, pro Yetzeratov, somos nós. Mas se ela deu ao seu trabalho o seu devido lugar durante a semana, lugar de trabalho, a luz do Shabat haverá de iluminá-la e será um Shabbaton, um verdadeiro Shabat solene e de repouso. Um Shabat duplo, que ele não é só solene, mas ele é de repouso. Pois o Shabat haverá de então permear a sua semana inteira. Sabem que o Shabat ele precisa ser tão bom, ele precisa ter essa importância solene de descanso, porque ele vai reverberar durante toda a semana. Mas se você se preocupar na semana, teve um Shabat maravilhoso, entra a semana, começa já a preocupação, em vez de simplesmente se ocupar com o seu serviço, como é que vai ser? Como é que vai reverberar esse Shabat durante a semana? Se nós conseguirmos fazer isso, percebem que é só regozijo? Mesmo que o trabalho às vezes te canse um pouquinho, você trabalha se ocupando. Chega o Shabat, regozijo. E ele reverbera na próxima semana. E é um ciclo. Então outra semana também vai ser boa, você não se preocupa e se ocupa unicamente. Shabat maravilhoso novamente. E a outra e reverbera para outra. E esse é um ciclo. E esse é um ciclo que deve ser sem fim. Porque nós merecemos, vamos parar então e pensar dessa maneira, não é? E quando o próprio, olha só, então haverá, então permear a semana inteira. E quando o próprio dia chegar, ele terá uma dupla santificação. A nossa terceira pergunta está assim respondida. E a segunda
também está respondida. Embora a observância do Shabat como qual tenha sido ordenada anteriormente, lá nos 10 mandamentos, o versículo de abertura de Vayakhel explica como o espírito de Shabat é conseguido. Como ele é conseguido. Como que ele é conseguido? Vamos resumir aqui. Se ocupando durante a semana do seu trabalho material, mas nunca se preocupando. Quinto subtítulo, a origem da idolatria. Vamos entender o que tem a ver uma coisa com a outra. Tem a conexão que existe entre a reunião, né, que reuniu, dos judeus e o dia em que ela se deu, na manhã seguinte ao Yom Kippur, pode agora ser entendida. O mandamento acerca do Shabat foi em si a retificação do pecado do bezerro de ouro, tá? Ó, olha só, a retificação, uma coisa é espiar, outra coisa é retificar, não é? Do bezerro de ouro. O Rambam, aqui Maimônides, traça as origens da idolatria ao fato de a divina providência ser canalizada por meio de forças naturais e de objetos, tá? Forças naturais e objetos. Os mais excelentes produtos são adoçados pelo calor do sol, né? As frutas e tudo mais, né? E os mais excelentes frutos são amadurecidos pela influência da lua. Tá, então aqui, os mais excelentes produtos são adoçados pelo calor do sol. Aqui também é frutos, as coisas que vêm da natureza, tá? E o mais excelente deles são amadurecidos pela influência da lua. Ele colocou o sol e colocou a lua. Maimônides, acontece que a natureza é de Hashem. É Hashem que faz com que essas coisas aconteçam. Seja a lua influenciar nas marés, ou influenciar nos frutos, seja o sol aquecer ou não. Tudo funciona pela mão dele, como ele quer, como ele quis ao criar e como ele quer para manter e como ele quer, como ele quererá sempre. O que aconteceu lá foi que viram esses elementos da natureza como ídolos, foram além. Então aí tem o erro, nós vamos entender. Embora os seus adoradores os reconhecessem como meros intermediários, eles lhe atribuíam uma importância divina, por mais que seja um intermediário, é o que nós falamos na paraxá anterior, usando outro sábio, né? Usando o Moshe Tamim. Veja como o entendimento é muito parecido. Quando eles lhe atribuíam uma importância divina, quando ele diz lá que, na verdade, ou melhor, eu acho até que é o Rebbe que diz, vacilaram ou traíram, não é? O que é pior, a idolatria ou o vacilo? Eles entendiam que existe um Deus, que ele está acima de tudo, mas que ele colocou aqui os intermediários, como o sol, a lua, as coisas, às vezes algumas pessoas, e elas têm uma origem divina também. Não, porque no bojo origem divina todo mundo tem, todos nós, mas a atitude deles de idolatrar o sol, de idolatrar a lua, de idolatrar um bezerro, um bicho comedor de feno, que eu não estou diminuindo ele, que bom, ele é vegetariano, mas enfim, isso não podia. Então podiam atribuir, mas não podia se dar a importância divina. O seu erro foi o de encará-los como objetos de adoração, quando em verdade não passam de instrumentos de Deus, tal como um machado nas mãos de um lenhador. Quer dizer, um machado sozinho não corta lenha. E os ecológicos aí de cadeirinha, de carteirinha, não se ofendam, nós estamos falando de uma época bem passada e de um cortar lenha quando se pode cortar aquele pinheiro, aquela árvore, tá? Fiquem tranquilos, não é para sair desmatando. Então, um machado nas mãos de um lenhador, ele tem função. Um machado nas mãos de um não lenhador, guardado numa prateleira, ele não tem função. Então, eles eram intermediários, não é? Eles eram um instrumento de Hashem. Eles não eram o divino para qual a gente ora, reza e espera alguma coisa. Desculpe. Em outro nível, a preocupação excessiva com negócios e com o mundo material também é uma forma de idolatria muito importante. Então, sabe aquele lá
aquele que a gente falou antes. Eu trabalho que nem um cavalo, que nem um cavalo. E que trabalha, acha que isso é o máximo, cansa. Eu já tenho o suficiente, um pouco mais, mas quer mais, mas quer mais, mas quer mais. Esta pessoa é aquela que nem sequer percebe, mas esta é um idólatra. E esta pessoa idolatra o dinheiro. O dinheiro, talvez nunca lhe falte dinheiro, mas talvez quando arrasta para cima, o mundo vindouro não vai ser bem assim, porque este dinheiro material, este material em excesso, ele não está no mundo vindouro. A tzedakah se converte num dinheiro lá no mundo vindouro, mas é outro tipo de dinheiro. É a contraparte da recompensa, que não é por isso que fazemos as coisas, mas ela é o resultado natural da tzedakah, do nosso serviço a Deus, do nosso comportamento aqui. Então, muito provavelmente, é idólatra justamente aquele que fica trabalhando muito além do que precisa. O além, o plus não é o necessário. Tem um vídeo aqui que nós falamos sobre o filme Mowgli, da Disney, que tem o Baloo, que é aquele urso, e ele fica cantando sobre o necessário. Somente o necessário, o extraordinário é demais. Se é demais, ele vai sobrar. Se ele vai sobrar, ele vai derramar. Se ele derramar, ele vai ser, como quando a gente diz assim, desperdiçado. E aí é um desperdício. Aí não pode ser que venha bênçãos boas. Nós tivemos aqui uma pessoa que quis mais do que precisava. Nós tivemos aqui uma pessoa que idolatrou o dinheiro. Nós tivemos alguém aqui que o copo daquilo que deveria ser bênçãos transbordou e foi fora. É um monte de metáfora, mas funciona tudo. Em outro nível, a preocupação excessiva com negócios e com o mundo material também é uma forma de idolatria. Da mesma forma, isto envolve o erro de agregar importância a algo que não passa de um intermediário ou um canal para a bênção divina. É intermediário, é canal para a bênção divina. O trabalho é a nossa feitura do recipiente. Assim como nós temos o nosso cli, nós temos o nosso recipiente para receber a luz de Hashem, e por isso nós temos que ajeitar isso aqui, consertar muito bem, porque não está recebendo muito bem a luz. Assim o trabalho é o recipiente para as bênçãos que é Deus que manda. É Deus quem manda. Ponham isso na sua cabeça. Eu estou com isso arraigado aqui na minha cabeça, enfiado na minha cabeça aqui, martelado na minha cabeça. É de Deus que vem. Você vai lá e trabalha, se ocupa, mas é Ele que vem a bênção. Bom, a sua preocupação mental é uma forma de curvar a cabeça, uma forma de adoração deslocada. Somente aquilo a pessoa vê, somente quando a pessoa vê o seu trabalho pelo que de fato é, uma maneira de criar um canal natural para as bênçãos de Deus, é que o seu trabalho assumirá a forma passiva e o foco de seus pensamentos estará apenas em Deus, assumirá a forma passiva e o trabalho terá sido feito. A forma passiva lá do começo do texto. Entenderam por que a exegese, por que a tradução idônea é importante? A forma é passiva, ele terá sido feito. Ele terá sido feito quando? Agora que eu vou ler de novo este parágrafo. Somente quando a pessoa vê o seu trabalho pelo qual de fato é uma maneira de criar um canal natural para as bênçãos de Deus, é que o seu trabalho assumirá a forma passiva e o foco de seus pensamentos estará apenas em Deus. Excelente, excelente. Likutei, Sirot, Rebbe, de Lubavitch e Jonathan Sachs. Rabbi Menachem Schneerson, de Lubavitch e o Rabino Jonathan Sachs. Aqui foi a dupla, né? É assim que a idolatria, seja em sua forma evidente, seja em suas formas mais sutis, é espiada. Ai, vamos espiar isso. 6 dias de trabalho passivo, no 7º desprendimento, no sentido de desprendimento mental e a percepção de que o trabalho humano é apenas um instrumento de Deus, são os corretivos e a negação dos instintos da idolatria. Para subtítulo 6º, passividade no espírito. Este erro e o seu corretivo existem tanto no plano material como no espiritual.
Por quê? Porque nós temos todos uma contraparte, nós somos o produto de uma forma, né? Uma grande forma. Então, tudo que existe aqui existe uma contraparte. Então, no plano material como no espiritual, existe um corretivo. Em Pirkei Avot, novamente Pirkei Avot, quero ver se aqui é no capítulo 1, Mishnah 3, já estudamos. Está dito, não sejam como os servos que servem a seu amo apenas com o intuito de receber a recompensa. Não sejam como servos que servem a seu amo apenas com o intuito de receber a recompensa. A recompensa será recebida porque esta é a matemática. Você não deve trabalhar pela recompensa, você deve trabalhar pelo próprio trabalho, pelo serviço, por este corretivo. No final do vídeo eu vou deixar, eu quero ver se eu me lembro bem aqui, o Pirkei Avot, o vídeo do Pirkei Avot da Ética do Sinai, para que vocês acompanhem lá todo um trabalho sobre, no capítulo 1 da Mishnah 3. É possível estudar e cumprir a Torá em nome do prazer e satisfação separados, mas isto é ser motivado por recompensa. De novo, é possível estudar, é possível, né? E cumprir a Torá em nome do prazer e satisfação separados, mas isto é ser motivado pela recompensa. O serviço mais elevado é o de realizar incondicionalmente a vontade de Deus em seu próprio nome. E isto é como o trabalho passivo que abordamos há pouco. O trabalho terá sido feito. É trabalho por não ser feito por causa do prazer ou satisfação. É passivo porque uma pessoa assim não vê as realizações espirituais como resultado de seus próprios talentos, mas sim da ajuda dos céus. Se a pessoa se abre a Deus, ainda que levemente, Deus responde e o ajuda ao longo de todo o caminho, assim mesmo que levemente. Vejam bem, ele responde e ele ajuda em todo o processo, em todo o caminho. Este amparo vem até mesmo antes da realização de um mandamento. Comentando sobre o versículo em Iov, que é Jó. Quem veio diante de mim para que eu haja de retribuir-lhe? Olha bem. Quem veio diante de mim para que eu haja de retribuir-lhe? E os sábios dizem, quem me fez um parapeito sem que eu lhe tivesse feito um teto? Para que parapeito se não tem teto? Vai segurar, para que teto? Para que parapeito? Quem me fez uma mezuzá sem que eu lhe tivesse feito uma casa? Quer dizer, como é que você faz uma mezuzá, um serviço a Hashem, assim, se Deus não tivesse te dado uma casa com uma parede, com um umbral, para que você pudesse colocar a mezuzá? Bom, quem me fez tzitzit sem que eu lhe tivesse feito as vestes? Então, como você vai colocar um tzitzit se Deus não tivesse dado para você as vestes? Então, vem tudo através de Hashem. Se a gente for fazendo essa peneira na nossa vida, essa peneira daqui e dali, nós vamos ver que realmente nós vamos ficar muito mais convencidos ainda. Não tem erro, é tudo de Deus, não é? Sem paredes não tem teto, se tem teto não tem paredes, se tem tzitzit não fica no corpo puro, precisa das vestes e é Deus que dá as vestes. A passividade na vida espiritual significa a pessoa tornar-se não mais do que um canal para a resposta de Deus. Quando diz aqui a passividade, sabe que quando a gente chega lá a gente estuda Kabbalah e fala de Rokhmah, há muita confusão, né? Ela é inteligência, mas que inteligência do quê? Da mesma forma, quando a gente chega em Neshama, que Neshama é um nível da alma, é um nível aqui já muito elevado, Ela mesma já tem suas divisões. Nós vamos ter Hidá, Hayá e tudo mais. Quando nós falamos de Rokhmah, a gente pensa, mas que inteligência. Aqui o lugar já é tão passivo, né? Para esse nosso entendimento, nós temos que sair do material para entender essas coisas. Aqui, ele é passivo, porque existe não é mais do que uma simples submissão. Aqui há uma anulação a Hashem, né? É parecido de quando nós falamos dos anjos que não têm livre-arbítrio, são anulações maiores, não é? Então esse trabalho passivo, ele é quase, ele é um indício, ele precede a anulação.
anulação que nós estamos buscando. Mas não é anulação de não presto para nada e Deus faz tudo por mim. Não é nada disso. É anulação mediante e diante a vontade do Todo-Poderoso. A vontade do Todo-Poderoso vem antes, né? Nós fazermos de maneira passiva e a vontade do Todo-Poderoso, para que Ele faça a nossa vontade também. É uma contrapartida isso. Último subtítulo, reunião e unidade. Né? Estamos falando de vai aquele, voltamos para a palavra reunião. Finalmente, podemos agora entender por que a nossa passagem usa o verbo e reuniu Moshe, em vez de e Moshe falou. Era o dia seguinte ao Yom Kippur, quando o pecado do bezerro de ouro, que trouxera de volta ao mundo o espírito da impureza, porque eles estavam ali já se ajeitando, né? Eles já tinham sofrido bastante, né? A saída do Egito, toda aquela confusão que nós sabemos. Eles já estavam com um nível de pureza aumentado. De repente, bezerro de ouro. Pronto, cai tudo por água abaixo. Mais uma mensagem para nós aqui. Você fica a vida inteira, porque eu fiz isso, eu sempre rezei, eu sempre estudei, eu sempre servi a Hashem e tudo mais. De repente, você, no momento ali, faz uma idolatria horrorosa, você nega, você perde a fé, você faz alguma coisa assim. Você pensa que você pode simplesmente estagnar, né? Como a maioria das vertentes esotéricas dizem, não, a gente não pode retroceder, a gente pode só estagnar ou evoluir, né? Os degraus a gente sobe ou para onde está. Engano, é um ledo engano. Aqui no bezerro de ouro eles não estagnaram, eles desceram. Eles desceram degraus, então fique alerta que você pode sim, fique esperto, você pode sim voltar atrás. É como quando a gente roda de ano na escola. Você fica estagnado e tudo bem? Não, você roda. Ou você volta e repete lá atrás tudo que você já tinha aprendido e não se tocou, não tirou proveito, não aproveitou bem, rodou de ano, vai repetir. Então você vai descer um degrau? Sim. E aqui foi o que aconteceu. Bom, era o dia seguinte de Yom Kippur, quando o pecado do bezerro de ouro que trouxera de volta ao mundo o espírito da impureza foi expiado. Lembra do Yom Kippur, né? Nós expiamos, pedimos perdão a Hashem, pedimos perdão ao próximo, somos perdoados pelo próximo, fazemos um super jejum de sacrifício mesmo. É para ser complicado, é para ser um pouco dolorido, mas também é para ser muito feliz, porque chega no final do Yom Kippur nós estamos que parece que mais fortes. É incrível isso, um jejum de 25 horas deixa a pessoa forte. Só no judaísmo mesmo, né? O mundo estava prestes a retornar ao estado original, tal como era antes do primeiro pecado. Era para fazer uma nação na terra. E o mundo voltaria a ser novamente um domínio particular. O Reshut Hayahid, que é literalmente o domínio do um. Para a unidade de Deus. Para tanto, precisava ter havido uma reunião na qual as pessoas fossem reunidas em uma unidade. Aqui é outro entendimento e bem interessante. Reunidos em um. Não interessa quantos estavam ali. Não interessa quantos vão se reunir para você começar uma comunidade, Bnei Noach. Não importa quantos são reunidos para se sentar e estudar a Torá. Não importa quantos, não importa o quanto aqui. Não importa, somos todos uma única unidade. Por isso esta reunião, este vai aquele, reuniu, trouxe novamente, espiou nesse Yom Kippur e uniu as pessoas, uniu os judeus. Assim nós devemos ser no nosso dia a dia, todas as pessoas. Eu estava comentando, acho que ontem, justamente este assunto. Meu problema deve ser seu problema deve ser meu problema, e assim é sermos realmente um. Mas será que isso acontece mesmo? Será que nós fazemos isso mesmo? Ou você está querendo que o outro se lasque, não está nem aí para os problemas do outro? Como um egoísta de plantão, de carteirinha? Não, nós somos altruístas e nós somos uma unidade. Por isso nós nos reunimos, porque reunir, em português mesmo, significa unir novamente. Reclamar, clamar novamente, ficar incomodando. Mas reunir é unir novamente aquilo que foi disperso.
E toda vez que for disperso, seja por idolatria, seja por falta de fé, seja por o que for, toda vez que for separado, o nosso trabalho aqui é unir novamente. Então Moshe reuniu o povo novamente para expiar este problema e tentar resgatar aquele degrauzinho, subir aquele degrau que eles haviam descido com o bezerro de ouro. Este foi o vídeo da Parashá Vaekel. Tem muito mais coisa, mas vocês já conhecem o sistema aqui do canal. Nós vamos utilizar cada vez que nós formos falar de uma Parashá, nós vamos utilizar uma passagem, uma parte, um sábio ler, interpretar, entender, trazer para os dias de hoje. A fonte é no Likutei Sirot, que eu já tinha dito, volume 1, página 187, 192, um trabalho baseado nesse Likutei Sirot do Rebbe de Lubavitch, pelo Senhor da abençoada memória, Lord Jonathan Sacks. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês sejam muito felizes, que vocês não façam idolatria e que vocês nunca, absolutamente nunca se esqueçam que o nosso trabalho é um recipiente. É como um vaso daqueles de argila, sabe? De barro, que a gente vai moldando para ele ficar lisinho, fazer cada vez melhor este recipiente para que as bênçãos de Hashem tenham um lugar para entrar e ali ficar. Nosso trabalho é um recipiente para as bênçãos de Hashem. Então que ele seja um trabalho que nós gostemos de fazer, para nós fazermos mais felizes, para nós nos sentirmos felizes de estarmos nos ocupando com ele e não nos preocupando com ele, né? E uma outra mensagem que eu quero que fique aqui muito clara: às vezes o montante do salário bem graúdo assim não é o mais importante. Acho que nunca é o mais importante. Eu vou fazer isto aqui, vou trabalhar nisto aqui, porque vai me dar muito dinheiro, mas eu não estou feliz ali. Se você não estiver feliz ali, não importa quanto você está ganhando, você está se ocupando e se preocupando com a sua infelicidade. Nós precisamos nos ocupar do serviço, o trabalho da semana, nós não termos preocupação, nós temos o louvor e o regozijo, o solene repouso no Shabat, e nós precisamos fazer este trabalho, pouco que foi aqui durante a semana, felizes. Porque senão, mesmo que nós tenhamos somente nos ocupado, nós vamos estar infelizes. E o infeliz não serve a Hashem de forma correta, porque nós sabemos que a Torá deve ser estudada com alegria. Então eu vou ler hoje o Salmo 15, um salmo de David. Ó Eterno, quem habita em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte, aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra, não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Podem dizer amém? Até a próxima vez, ou o próximo dia.